Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante para você que quer utilizar a redação como uma ponte para a realização dos seus sonhos. Guerreiros, olha só, um conteúdo que muitos guerreiros vêm me pedindo para trazer aqui no canal é sobre o caderno de registros, e que, na verdade, é um material que eu considero preponderante, fundamental, para que você consiga produzir em alto nível e, mais do que isso, para que você consiga ter segurança, confiança na hora de produzir a sua redação. Justamente por conta do drama maior, né, da maioria dos guerreiros que vão fazer provas discursivas, e é com relação ao tema. Né? Na verdade, cria-se muita expectativa com relação ao tema, qual será a abordagem da banca, de que maneira o tema vai aparecer, e é independente da prova, né, Enem, vestibulares, concursos públicos. Mas é claro que eu sempre digo, eu sempre ressalto isso, até antes de trazer o conteúdo, eu sempre ressalto que a, o tema é a ponta do iceberg, é apenas o final do processo. Na realidade, nós temos que nos ater e nos preocupar, principalmente para você que está começando ou recomeçando o processo de estudos, a entender a estrutura da redação, a entender como funciona a estética de texto, como funciona a parte de norma culta, a períodos, parágrafos, conectivos, coesão, coerência, concisão, todos os fatores de textualidade que vão fazer com que você consiga produzir em alto nível, independente do tema. Então, primeiro, preocupe-se com o barema de correção da sua banca, primeiro, preocupe-se em aprender a escrever, e os temas vão vindo paulatinamente. Então, claro que se você produz uma hipótese, por exemplo, 30 redações num espaço de tempo de 6 meses, você terá trabalhado 30 temas. Então, imagine esse universo de possibilidades, pensando sempre no médio e longo prazo. Então, eu sempre digo que a redação de alto nível, ela envolve um processo, né? E aí o termo processo ele é muito bom para ser utilizado aqui. É um percurso que você vai andar para que você pense no médio e longo prazo. Então, em um mês eu vou produzir quantas redações, né? Quantas terão feedback, terão correção, de que maneira eu estou sendo orientado, quem é que está me acompanhando nesse processo. Então, tudo isso tem que ser pensado, é claro, do ponto de vista global, evidentemente que a prova objetiva também é muito importante, inclusive eu conversava com um guerreiro hoje a esse respeito, que é preciso sempre que você tenha um equilíbrio, né? Foque também na objetiva, mas é claro, não negligencie a redação, e a mesma coisa, o inverso, né? O contrário, ou seja, não negligenciar a redação em prol da discursiva e também o contrário. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Mas, bom, com relação ao nosso conteúdo, guerreiros, olha só. O caderno de registro, eu até gravei um vídeo sobre isso, está aqui no canal, mas agora eu vou trazer de maneira mais detalhada esse processo. É um material que você mesmo vai produzir. E isso é muito importante porque o nosso material, independente de onde você esteja estudando, que curso você tenha comprado, independente do lugar onde você estuda, é preciso que você tenha uma produção de material autoral, porque é você que vai estudar com ele. Então, por vezes, um material que outra pessoa utilizou com você pode não servir. Então, suas próprias anotações, elas são fundamentais para que você consiga, a partir delas, conseguir um estudo de alto nível, conseguir um processo de alto nível. Então, eu recomendo sempre que você compre um caderno, tipo esse aqui, ó, caderno, né? Geralmente esses cadernos de uma matéria só, né? Ou até se você quiser comprar um maior, não tem problema. Mas eu sempre recomendo um caderno assim, tá? Se quiser um caderno menor, aí é você que vai determinar. O que eu penso para comprar um caderno? Fala, professor, posso fazer no computador? Pode fazer no computador, pode fazer no celular, mas eu recomendo que faça manuscrito, porque o processo de redação é um processo manuscrito. Então, o ideal realmente é que você crie esse hábito de escrever. Crie o hábito de escrever. E esse material, além de te auxiliar na parte de conteúdo, vai te auxiliar no hábito, em adquirir esse hábito. Então, toda informação que você coletar, você vai registrar de forma manuscrita. Então, esse é um ponto importante. Bom, vamos lá para a parte do caderno em si. Então, nós temos aqui, né, a ideia, né, de Registro do Guerreiro, que é o grupo que eu tenho lá no Telegram, inclusive o link está aqui na descrição. Material todos os dias, tá? E, aliás, você já tem a faca e o queijo na mão, você vai precisar do caderno e de ter a disciplina de registrar.
Porque o material eu já vou te fornecer lá no Telegram. Então você já tem a faca e o queijo na mão. Bom, primeiro vamos entender como é que funciona o ciclo do caderno de registros. Como é que funciona esse ciclo, tá? Primeiro ponto, nós temos que pensar, num primeiro momento, na organização. E eu vou explicar direitinho como isso funciona. Segundo ponto, eu tenho que pensar, evidentemente, no registro. Terceiro ponto, na revisão. Quarto ponto, na aplicação. Bom, eu tenho esses 4 passos que eu vou explicar o funcionamento de cada um. Vamos lá. Primeiro, a organização. O seu caderno de registro é um conteúdo que você vai registrar para que você consiga abordar diferentes temáticas de redação, tá? A gente não vai entrar nessa onda de adivinhar tema, até porque nossa função aqui não é essa. Nossa função é prepará-los para qualquer possibilidade. Então vamos lá. Primeiro ponto, a organização do seu caderno vai se dar de que maneira? A partir dos eixos temáticos. Então você não vai organizá-lo por tema, você vai organizar por eixos temáticos. Eu vou sugerir alguns eixos para que você já tenha aí um mote para começar esse processo. Então, os eixos temáticos, nós vamos dividi-los aqui. Tem aqui, educação, saúde, trabalho, minorias, segurança pública. Beleza. Aqui eu sugeri 5 eixos temáticos, tá? Lembrando, o que é eixo temático, né? Eixo temático, nós temos aí uma abordagem do ponto de vista mais genérico, enquanto o tema é algo mais específico. Então vamos pensar o seguinte: o eixo temático é algo maior, o tema é algo menor. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma organização, dados e conteúdos sobre a educação, em tese, qualquer abordagem que trate sobre a educação, eu vou ter algum dado, algum número, algum repertório para tratar desse tema. Então, nós temos aí, portanto, uma distribuição a partir de eixos temáticos, porque aí você engloba mais possibilidades. Ao invés de pensar do ponto de vista micro, que é apenas o tema, então, sim, você limita o seu campo de atuação. Então, organizar por eixos temáticos te dá mais possibilidades. Então, você tem aqui 5 eixos temáticos. Eu geralmente costumo trabalhar com 10, mas aqui, nesse momento, eu vou falar de 5, né? Vou sugerir 5 para que você comece o seu registro. Então, o que eu sugeriria? Você organiza, por exemplo, seu caderno tem 100 folhas. Você organiza, por exemplo, 10 folhas para cada eixo temático, né? Eu até sugeri 10. Você pode pensar em 10 eixos temáticos e a partir desses 10 eixos você vai organizar a partir disso. Então, 10 folhas para cada. E aí é que está o ponto. O caderno de registro está organizado. Então, eu tenho ali 10 eixos temáticos, ou nesse caso 5 que eu sugeri. Então, toda a informação, todo o repertório que eu tiver relacionado a esse eixo, eu vou lançar nesse espaço reservado para ele. Então, entra a questão do registro. Nesse caso, o registro, ele pode versar basicamente sobre o quê? Por exemplo, dados estatísticos, legislação sobre aquele conteúdo, qualquer tipo de repertório a respeito dele, ou seja, uma alusão histórica, uma citação, né? Então, posso colocar aqui, por exemplo, uma alusão histórica, uma citação, por exemplo. Então, todo registro que for interessante para aquele eixo temático, eu vou lançar no espaço reservado para ele, tá? Então, lembrando, o grupo, que o link está aqui embaixo na descrição, eu lanço conteúdo todos os dias. Então, por exemplo, hoje eu lancei um conteúdo relacionado à educação,
e dos impactos da pandemia no processo educacional, inclusive na saúde mental dos estudantes. Você pode registrar, por exemplo, tanto no eixo temático educação, quanto no eixo temático saúde, porque existe aí relação com os dois eixos. Então, vou registrar a partir disso, para que eu consiga aí, efetivamente, já ter subsídios, já ter dados importantes a respeito daquele eixo temático, tá? Então, você já vai ter ali um material de registro, você vai apenas organizar isso no seu caderno, tá? Aí entra um outro passo muito importante, que é a revisão. Guerreiros, a revisão, ela tem que ter uma certa continuidade, uma certa periodicidade. O que eu quero dizer com isso? É fato que o nosso cérebro, quando ele repete, quando você repete informações, por exemplo, se você assiste um filme várias vezes, eu tenho essa mania, por exemplo, eu assisto o mesmo filme várias vezes, a mesma série várias vezes. Né? Eu tenho não sei se é mania, é comportamento, eu sei lá o que é, mas eu faço isso. Não sei se você, do outro lado, também faz. Bom, chega um momento em que você memoriza as falas. Você antecipa a fala do personagem, porque você viu tantas vezes aquilo que o seu cérebro começa a entender que aquilo é importante e aí você retém. E aí você retém. Aí você coloca aqui nos comentários se você já passou por situações assim em que você antecipa a fala daquele personagem. Então, assim são as informações do seu caderno. A partir do momento que você vai revisando, o seu cérebro começa a entender que aquilo é importante e aí ele começa a reter. Qual é a minha sugestão? Pegue o seu caderno de registro, coloque num lugar acessível, lá no seu cantinho de estudos, e todo dia você vai olhar aquelas informações, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai chegar o momento em que seu cérebro vai reter essa informação. E aí, é claro, em que momento ela vai servir? Justamente na hora da prova, em que você vai se deparar com um tema e vai ter aquela informação à mão. E a hora da aplicação é justamente a hora dos simulados. Então, você que vai fazer vários simulados se preparando para o momento da prova, é o momento em que você vai aplicar aquilo que você viu lá no seu caderno de registro. Então, fatalmente, quando você tem um caderno de registro bem robusto, e eu sempre falo do médio e longo prazo, então, por exemplo, imagine você registrando informações todos os dias, durante 3 meses. Imagine um combo de informações que você vai ter sobre vários temas. Então, essa ideia de que você pensa sempre no médio e longo prazo faz com que lá na frente você tenha um material muito robusto para tratar dos mais diversos temas. Dos mais diversos temas. Então, a ideia aqui é que você tenha vários repertórios sobre vários temas, várias informações sobre vários temas. Então, você vai chegar na prova confiante, sabendo que você tratou de uma série de abordagens, de uma série de eixos temáticos, e isso vai te dar absoluta segurança, absoluta confiança para fazer a sua redação. Porque, na verdade, guerreiro, nós temos que lembrar sempre, redação não envolve só a parte técnica, ela envolve mais do que isso. A questão mental, ela é parte preponderante do processo. Se você se sente confiante e sabe que está preparado, é lógico, a tendência é que você realmente tenha um desempenho fantástico. Então, essa é a ideia. Fazer com que você efetivamente tenha condições de tratar sobre os mais diversos temas e não tenha essa ansiedade, essa preocupação de, poxa, qual vai ser o tema, qual vai ser o tema, será que eu vou saber, será que eu não vou? Não. Você vai ter um período de preparação e isso, é claro, associado a um acompanhamento profissional e, evidentemente, a confecção de simulados e a disciplina. É como eu digo, não adianta você registrar aqui hoje e só tocar no seu caderno semana que vem, daqui 10 dias. Redação envolve disciplina em todos os aspectos. Envolve continuidade em todos os aspectos, constância em todos os aspectos. Então não dá para a gente simplesmente fazer algo hoje e só fazer depois daqui uma semana. Redação não é assim. É um processo contínuo e que exige disciplina. É algo chato por vezes? Talvez sim, mas é algo recompensador. Basta você ver os resultados de vários guerreiros que seguiram esse caminho e conseguiram grandes resultados, tá? Então, essa é a segunda parte da aula sobre o caderno de registro. Vou fazer uma terceira, então você pode lançar aí esses eixos temáticos no próximo encontro, né? Na próxima vez que eu fizer essa parte 3, digamos assim, dessa aula sobre caderno de registro. Vou falar sobre outros eixos e fazer a aplicação deles de como eu faria o meu caderno de registro. Beleza?
Um abraço a todos, vamos para cima deles. E aí, é claro, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso é serviço de utilidade pública.